tema é bastante provocador e relevante. E é relevante, sobretudo, pelo nosso fracasso, né? O Brasil adotou uma série de iniciativas de apoio à inovação nos últimos 10 anos. Nós somos dos países com maior taxa de subvenção à inovação entre os principais países do mundo, né? Numa lista aí de mais de 20 países, somos o 6º que mais subvenciona inovação. E, no entanto, nós somos muito mal sucedidos nesse aspecto, né? E, nos diversos indicadores que nós temos. Número de patentes, né? E, em geral, as patentes que teve crescimento no Brasil são pedidos de não residentes. Patentes pedidas por residentes no Brasil está estável na última década, né? Tivemos a Lei do Bem, né, de 2005, né, uma lei com muito otimismo à época. Tivemos as iniciativas do Brasil Maior. Temos uma lista com 15, 20 metas relacionadas a sucesso com inovação. O governo brasileiro gasta mais com inovação do que o Japão e a Inglaterra, né? E, no entanto, fracassamos, né? Por que a razão do nosso fracasso? Quer dizer, porque, apesar de tantos recursos públicos alocados, tantos incentivos, né, hoje é quase automático. Pega uma grande empresa, tem lucro real, ela deduz o lucro real pela Lei do Bem e ela pode aplicar em P&D. E o que a gente observa é que o percentual de empresas apoiadas pelo governo aumentou. O número de empresas que inova, não. O gasto total com P&D, não. Por que fracassamos? Iniciativas tão, né, parecem tão razoáveis. O Brasil tem um problema de inovação, o Brasil inova pouco, o Brasil tem pouca inovação. Vamos dar dinheiro para a inovação. Assim o Brasil vai inovar e vai passar a ser competitivo. Pois é, deu errado. Por que deu errado? Né? Eu acho que aí é preciso um pouco dar um passo para trás. Quer dizer, não foi só aqui que deu errado, né? A gente está experimentando momentos muito difíceis da economia, né, por uma série, apesar de uma série de iniciativas para estimular a economia. Se a gente volta 6 anos atrás, havia, e aí acho que há uma injustiça com o atual governo, né, atribui-se no debate atual ao atual governo a inteira responsabilidade pelo fracasso do Brasil em comparação com os demais países. Por que nós tivemos um desempenho tão pior que os demais países nos últimos 4 anos? Por que nos últimos 4 anos o Brasil só está melhor do que países que estão em guerra, como a Rússia e a Ucrânia? Por que o fracasso do Brasil? E aí atribui-se muito à política econômica. Agora, esquece que essa política econômica, há 6 anos, foi apoiada por a maior parte da sociedade. Voltado a 2009, 2010, havia aplauso em praça pública pela política econômica do governo. Defendia-se, à época, que estímulos ao setor privado, proteção à produção doméstica, né, crédito subsidiado, juros para baixo e câmbio para cima, era o caminho do sucesso para o Brasil. Esse seria o caminho que levaria o Brasil ao bom desempenho. O problema era câmbio, era juros, era falta de estímulos, era falta de proteção. E o governo seguiu integralmente a agenda que a maior parte das lideranças privadas no Brasil defendia à época. Começou o governo com juros para baixo, uma promessa até de juros reais de 2%, câmbio para cima. O crédito subsidiado chegou para o BNDES, chegou a 400 bilhões de reais. Acho que é inédito em outro país um crescimento tão forte em tão pouco tempo. As barreiras não tarifárias aumentaram enormemente no Brasil. As regras de conteúdo nacional se disseminaram, bens de capital, tem que proteger o bem de capital brasileiro, tem que proteger os fornecedores para a indústria de óleo e gás, né? Temos que proteger a indústria automobilística, né? Crédito subsidiado, proteção, barreiras tarifárias, não tarifárias, incentivos tributários, exoneração da folha, exoneração do IPI. Isso garantiria o crescimento. Pois é, deu recessão, né? Por que o fracasso? O mesmo fracasso que a gente vê com a Lei do Bem, que a gente vê com as políticas de inovação, a gente teve com a política industrial, com a política de crescimento, com a política de estímulos. A nossa produtividade no Brasil está estagnada há 30 anos. A produtividade do mundo cresce. Ela cresce. Estados Unidos cresce. Estados Unidos é a fronteira do mundo. Nós ficamos constantes em 30 anos, os Estados Unidos avançou 20%. O Chile avançou mais que a gente, a China avançou mais que a gente, a Índia avançou mais que a gente, a Coreia avançou mais que a gente.
parte dessa estagnação ela foi mascarada pelo bônus demográfico. Quer dizer, o Brasil viveu um período de bônus demográfico muito elevado nos últimos 30 anos, que é o bônus demográfico, né? Tem uma fase, todo país do mundo, em que a tecnologia avança, a mortalidade cai, a fertilidade continua alta. A gente viveu... É o boom americano lá, o baby boom, né? Nos anos 40, 50, 60. No Brasil foi nos 70, 80. Tá? Então você tem a fertilidade muito alta, a mortalidade abaixo. E aí acontece, 20 anos depois, chega uma juventude imensa ao mercado de trabalho, tendo pouca criança e pouco idoso. Então a maior parte da população está na idade de trabalhar, é adulta. Esse é o momento mais produtivo de um país. Porque depois essa população envelhece, o número de idosos começa a aumentar, os de adultos cai. E de adultos, em geral, vai reduzir. Tá? Vai reduzir. Está acontecendo na Alemanha, no Japão e em outros países. O nosso está acabando. Tá? E, em termos econômicos, já acabou o nosso bônus demográfico. Tá? Em termos demográficos, continua mais uns 10, 15 anos. Em termos econômicos, acaba, porque hoje sai um jovem, vira um adulto, e de um adulto vira idoso, mas idoso no Brasil custa 2 vezes o jovem. Então, do ponto de vista econômico, o bônus já foi. Tá? Então, como a gente está vivendo o bônus demográfico, essa imensa quantidade de pessoas da idade de trabalhar em relação aos inativos, crianças e idosos, a nossa economia crescia mais do que a produtividade. Porque tinha muita gente chegando ao mercado de trabalho. Acabou. Tá? Isso já foi. Isso já foi. Esse crescimento maior já foi. Hoje, os idosos crescem 4 vezes mais rápido que os adultos. 4 vezes. E daqui a 20 anos, mais ou menos, o número de adultos vai diminuir. Tá? A frase corrente é: o Brasil ficou velho antes de ficar desenvolvido, ao contrário dos países europeus ou do Japão. Foi mascarado. Nós temos um problema de produtividade. Da onde veio o nosso problema de produtividade? Tá? E por que as políticas tão bem intencionadas, que na intuição de pessoas inteligentes, de organizações sindicais, dos sindicatos patronais, pareciam que era a direção correta, deram tão errado? Um problema típico de política pública é você analisar um problema, falar: tem aqui um problema. O centro de São Paulo está decaindo, está sendo abandonado. Tem mais jovens empregados do que adulto. Né? Tem pouco P&D no Brasil. Investe-se pouco no Brasil. Você vê o fenômeno e você fala: tem uma solução fácil para esse problema. Né? Vamos dar estímulos. Se tem pouco investimento, vamos estimular o investimento. Se tem pouco P&D, vamos estimular o P&D. Se o centro de São Paulo está abandonado, vamos estimular a ocupar o centro de São Paulo. Essa é uma boa maneira de fazer má política pública. Né? Porque você está pegando o sintoma ao invés da doença. A primeira pergunta, quando tem... não é o sintoma. Eu estou com uma coceira. Aí você passa o remédio e tira a coceira. Meu pai era médico. Ele fala assim: a pior coisa que tem, quando alguém tem tosse, é dar remédio para tirar a tosse. Porque a tosse é o sintoma. Primeiro estuda qual é a causa. A doença pode se agravar se você não faz os diagnósticos corretos, qual é a causa da doença. Antes de dar estímulo para ocupar o centro de São Paulo, vamos estudar por que o centro de São Paulo decaiu. Se antes de dar dinheiro para P&D, vamos estudar por que o Brasil tem pouco P&D. Senão eu vou dar o dinheiro bom para a política ruim, quebra o Estado brasileiro, que foi o que houve nos últimos anos, e o termo aqui não está leve, a situação fiscal do Estado brasileiro é grave, e não resolve o problema. E dá o fracasso que deu. Infelizmente, esse é o resultado da incompetência, né, na gestão da política pública. Os termos estão duros porque o momento é grave. Né? Então, primeiro tem que fazer o diagnóstico de por que o problema existe. Então, vou dar o exemplo do jovem. Tá? Do jovem. Eu tive essa conversa no governo, outra encarnação, 10 anos atrás, quando tinha o tal programa Primeiro Emprego. Né? Então, assim, o primeiro emprego era isso. Olhou, estatística, o desemprego entre jovens, isso é um fato utilizado no mundo inteiro, era 2 vezes do adulto. Até hoje é. Tá? Bom, tem um problema, o jovem está desempregado, vamos dar estímulo às empresas de contratarem jovens. Né? Deram dinheiro. Foi a parte do ajuste fiscal mais fácil que foi feito, porque não conseguiu gerar quase nenhum emprego. Né? Por que fracassou a política? Por que fracassou a política? Tem muitos jovens desempregados. Vou usar uma analogia. Né? Nos termos politicamente corretos, eu vou usar uma analogia politicamente incorreta. Né? Eu faço isso com meus alunos de graduação, né? De vez em quando dou mais aulas. Assim, vem cá. Eu, né, bem mais velho,
são mais jovens que as filhas, né? Vamos sair à noite. Eu e um garoto de 20 anos de idade. Quem tem chance de arrumar uma namorada mais fácil? Né? Quem tem chance? Agora, se eu pegar um grupo de cinquentões, quarentões, e um grupo de 20 anos, qual grupo deve ter mais casados? Os cinquentões, quarentões. Isso é que nem um emprego. Se eu pego o adulto, a chance de estar casado ou estar empregado é muito maior que o jovem. Isso quer dizer que o jovem tem dificuldade de arrumar emprego? Não. Quer dizer que o jovem está trocando de emprego com muita facilidade, como ele troca de namorada. Ele está experimentando. Ele não está desempregado, porque a chance dele arrumar um emprego semana que vem é muito baixa. O jovem não está desempregado porque é difícil arrumar emprego. É mais fácil para o jovem arrumar emprego do que para o adulto. Da mesma maneira que é mais fácil para o jovem arrumar uma namorada que o adulto. Só que o jovem não quer casar, ele quer experimentar, ele não sabe que ele quer trabalhar. Né? Que tipo de emprego ele quer? Então não tem desemprego porque tem dificuldade de arrumar emprego. Logo, ao dar um estímulo para conseguir emprego, não resolve o problema. Porque não é um problema. O centro de São Paulo decai. Por que decai? Aí outro dia eu estava assistindo um seminário longo, 4 horas, vamos recuperar o centro de São Paulo. E todo mundo falando de recuperar o centro de São Paulo, dar estímulos para cá, tem dinheiro do governo aqui, tem zoneamento, tem desapropriação. Aí eu terminei e falei assim, é interessante o programa, bacana. Muito esforço, gente do bem, tudo pessoas, né, pessoas bem intencionadas, preocupadas com São Paulo. Eu falei assim, mas vem cá, por que o centro de São Paulo decaiu, hein? Porque a City de Londres não decaiu, o centro de Paris não decaiu, o centro de Nova York, eu conheço Porto que decaiu. Mas centro financeiro de cidade decair, tem algum exemplo de alguma cidade que aconteceu isso? Não me ocorre. O que aconteceu com São Paulo? Qual é a causa da doença? Aquele silêncio. Por quê? Você vai para Nova York, mesmo áreas que eram matadouros, né, ali, Broadway com Quinta, eram áreas péssimas. Vai o empresário, compra um prédio decadente, restaura e vende. E a área floresce de novo. O centro de São Paulo é uma graça. Aquelas ruas Maria Antônia, fio embaixo da terra, Boulevard, São Luís, é linda aquela região, linda. Por que eu moraria lá com prazer? Né? Por que não vai um empresário, compra, restaura, transforma o hotel, o Cador num novo hotel? Por que moradia? Vamos entender qual é a causa do problema. Senão você vai dar uma solução ao problema errado e não vai resolver o problema. Vai falar, Marcos, não dá para restaurar. Eu falei, por quê? Porque é muito caro. Por que é muito caro? Por causa da burocracia. São prédios pré-72, 74, legislação antiga. O Brasil tem uma legislação muito dura, muito boa, a nossa legislação é muito boa, contra incêndio, contra tudo isso. Né? Então, para restaurar, só a escada de incêndio é 20% do prédio. Aí tem que botar spring, tem que botar elevador, acessibilidade. É inviável restaurar. Por isso a taxa de abandono é alta. Está aqui a origem do problema. Você faz uma legislação imensa para prédio antigo, torna inviável o seu restauro, ele é abandonado. Então, você está, na verdade, fazendo... em vez de resolver o problema original, você está fazendo um atalho para corrigir o problema. Você não resolveu o problema. Você mascarou o problema e vai fracassar, mais uma vez. Eu falei, vem cá, e Paris? Se Paris fosse São Paulo, Marcos, se fosse São Paulo, tinha que derrubar tudo. Né? Daqueles prédios não satisfaz os critérios aqui. E Amsterdã também não. E Lisboa também não. E como é que é restaurar um prédio em Lisboa? Muito mais fácil. Eles cuidam menos do patrimônio. Lá é muito fácil restaurar um prédio. Falei, como? Lisboa cuida menos do patrimônio do que o Rio de Janeiro? Compara Lisboa com o Rio de Janeiro. Lá deu mais certo que deu errado. Né? Leis bem intencionadas levando, sem o diagnóstico correto do problema, levando ao fracasso. Então, acho que, princípio geral, antes de dar a solução, dar estímulo, vamos tentar entender qual é a origem da doença. Senão vamos dar o remédio bom para a doença errada, vamos ter efeito colateral ao invés de resolver. Por que a nossa produtividade é baixa? Né? E aqui eu acho que parte do problema foi a solução proposta. A gente tem no Brasil uma tradição antiga, né, de proteção à produção local. Essa é uma tradição antiga do Brasil. O Brasil, tradicionalmente, desde o período Vargas, escolheu por ter uma espécie de desenvolvimento autônomo. Naquela época não era tão anormal, o Brasil fez mais do que a maioria. A Turquia tinha seu BNDES, todo mundo se fechou, todo mundo tinha plano quinquenal, desenvolvimento, metas. Essa era a agenda dos países emergentes. Em geral, deu errado.
né? A gente gosta de contar do caso de sucesso, que é a Coreia, e esquece todos os casos de Plano Nacional de Desenvolvimento que fracassaram muito, né? O Brasil, por incrível que pareça, apesar de nós continuarmos tendo 25% da renda americana, não temos tido sucesso no nosso desenvolvimento, nós somos um dos melhores exemplos, por incrível que pareça, dessa política. Tá? Deu errado na Índia, deu errado no Paquistão, deu errado no Quênia, deu errado na Argentina, deu errado no México, deu errado em geral, onde foi adotada essa estratégia. Mas era a estratégia tradicional do nacional desenvolvimentismo. Fecha a economia, governo direciona os subsídios, diz onde tem apoio, controla preços. No caso do Brasil, para quem da minha geração viveu os anos 80, chega num extremo impressionante o controle de preços e a interferência na gestão privada, né? E, em geral, isso resulta em desequilíbrio fiscal, em baixa produtividade, em exclusão das cadeias globais de produção, crise macroeconômica e ineficiência microeconômica. E para lembrar uma crise antiga, que parece a recente, 74, choque do petróleo, ameaça o crescimento econômico, o governo diz, a crise lá de fora, aqui dentro não chega. Né? Foi isso que foi feito com o governo Geisel. Segundo o PND, dirige o FAT para o BNDES, crédito subsidiado, tudo que o Brasil pode produzir deve ser produzido no Brasil, torna-se a economia mais fechada do mundo, ao lado da China de então. Né? O governo financia essa expansão, a inflação sai um pouco de controle, mas esse é o preço a pagar pelo desenvolvimento. O Brasil cresce 8% no ano, 6% no seguinte, 4%, termina numa longa estagnação, descontrole das contas públicas, crise nas contas externas, crise fiscal. Nada muito diferente a não ser a escala e o fato de era uma ditadura, agora a democracia, do que escolhemos fazer nos últimos 6 anos. Né? Reage à crise, dizendo que a crise não chega, dá os estímulos, e o resultado é uma economia com... O mundo crescia 4% antes da crise, o Brasil crescia 4% antes da crise, o mundo cresce 3,3% depois da crise, o Brasil tem recessão. A América Latina crescia mais de 4%, está crescendo 3%, o Brasil está em recessão. Nós tivemos, salvo Venezuela e Argentina, nós somos os piores desempenhos do mundo, né? Além da Ucrânia e da Rússia, que estão em guerra. Né? Somos piores que a média, nós puxamos a média da América Latina para baixo. Né? Seguimos a mesma agenda. E por que proteger a indústria nacional é ruim? Por que proteger os setores brasileiros é ruim? Por que isso acaba gerando problema? Hoje a gente tem muita evidência de como há ganhos de produtividade, como é que os países ricos se desenvolvem. Então, vou dar 2 exemplos rápidos, Brasil, e concluo. O primeiro, compara as empresas. Ao invés de olhar setores na economia, a AB pega os dados por empresa e pega setor bem específico. Tá? E aí olha a produtividade das empresas, por exemplo, na Índia e na China, e compara com a produtividade das empresas do mesmo setor nos Estados Unidos. Tem 2 diferenças. Primeiro, a produtividade média na China e na Índia é menor que a americana. Até aí não tem novidade. Né? Agora, a diferença é o seguinte: a dispersão das produtividades nas empresas americanas é muito menor que nas indianas e chinesas. A distância entre a mais produtiva na Índia e na China e a mais produtiva americana não é muito alta. A distância nas menos produtivas é muito alta. Isso é, por alguma razão, Índia e China são bem mais pobres que os Estados Unidos, que permitem que empresas menos produtivas sobrevivam, ao contrário dos Estados Unidos. As empresas pouco produtivas dos Estados Unidos, elas desaparecem rapidamente. Por alguma razão, por política de proteção, essas empresas são preservadas e elas são a causa da maior, ou são as causas principais, da maior pobreza da Índia e da China em relação aos Estados Unidos. Quando você, segundo o trabalho, você pega a matriz industrial americana, as empresas que estão surgindo, é a matriz dinâmica. Empresas que surgem, empresas que crescem, empresas que... E olha ao longo do tempo. Faz um filme disso. O que a gente observa nos Estados Unidos é o impressionante dinamismo dessa economia. Vão aparecendo novas empresas que vão se tornando mais eficientes e as antigas empresas vão sendo substituídas. É um mundo meio de seleção natural. A economia é muito mais próxima de Darwin do que de um mundo estável. Como na seleção natural, algumas acertam, essas que acertam crescem, e as que crescem substituem as antigas, e esse processo ocorre. É o contrário do que nós fazemos aqui. Aqui as nossas políticas preservam as empresas existentes. A lei do bem, ela concede o crédito para as grandes empresas que estão no lucro real, não para as pequenas que estão surgindo.
Nós protegemos os setores quando estão ameaçados pela competição. Nós fechamos a nossa economia e a isolamos das cadeias globais de produção. O que quer dizer que a inovação que surge na Alemanha não chega no Brasil. Quando nós tentamos pela terceira vez ter uma indústria naval brasileira, ela precisa de proteção, e aqui eu estou concluindo, ela precisa de proteção porque o navio aqui é mais que o dobro do navio da Coreia e de Singapura. Por isso precisa de proteção. Mas isso significa que, ao fazer a lei de conteúdo nacional e a compra de navios brasileiros, quem compra navio vai pagar mais caro pelo frete, o que onera o restante do setor produtivo. Não há proteção para todos possível. Você protege a indústria de couro, você desprotege a de calçados. E isso vai gerando, isso é parte dos problemas, porque isso acaba resultando, essa tentativa da disseminação de proteções e benefícios, ela acaba resultando nas imensas distorções da nossa economia, na imensa burocracia da nossa economia. A burocracia é a consequência, é o efeito colateral dessa disseminação de políticas de proteção. Para cada setor um imposto diferente, para cada setor uma tarifa diferente, para cada setor uma regra específica, e com isso a complexidade tributária atinge o nível que atinge no nosso país, o que ainda agrava mais a nossa produtividade. Quando a gente compara a qualidade das práticas gerenciais brasileiras com as práticas gerenciais lá fora, e tem muito microdado sobre isso, boa pesquisa publicada, a gente percebe como as nossas práticas gerenciais estão defasadas em relação às boas práticas lá fora. Gastamos muito em educação superior, mas a nossa educação superior não valoriza a relação com a indústria, não valoriza a relação com o setor produtivo. Ela valoriza apenas a publicação científica. Pouca ênfase, pouca gente bem formada, a boa formação direcionada para a produção científica e não há estímulos para a relação com o setor produtivo, preservação de práticas gerenciais defasadas, uma economia fechada em que a gente protege o grande antigo, ao invés de estimular o novo inovador e o ganho de produtividade. A responsabilidade pela baixa produtividade é nossa apenas. Obrigado.